Você não vai perceber quando acontecer. Será um segundo, talvez menos. Uma leve contração no peito, um calor súbito no rosto, uma urgência muda no estômago e antes que sua mente consiga compreender, sua boca já terá começado a se mover para se defender, para se justificar, para se explicar, para limpar seu nome, restaurar sua imagem, proteger sua reputação, como quem tenta estancar uma hemorragia com as mãos nuas. E é justamente aí que tudo se perde. Porque nesse instante fugaz, esse momento de adrenalina sutil, em que alguém te acusa, te distorce, te interpreta mal, o impulso automático de se justificar parece humano, legítimo, até bonito. Você quer ser compreendido, quer provar que é uma boa pessoa, quer restabelecer a ordem emocional do ambiente e mostrar ao mundo que seu coração é puro, que suas intenções eram nobres, que tudo não passou de um mal-entendido. Mas no mundo invisível das forças que regem o poder, a influência e a alma humana, essa reação te destrói. Não porque o que você disse tenha sido errado, mas porque, ao se explicar, você revela que precisava se explicar. Mostra que o julgamento do outro ainda tem peso sobre você, que sua estabilidade interior depende da aceitação externa. E no momento em que essa dependência é exposta, você deixa de ser rocha e se torna superfície, moldável, agradável, frágil. Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como máquinas, seres mecânicos, previsíveis, escravos de impulsos emocionais que sequer reconhecem. Ele não falava apenas de comportamento, falava de consciência, de identidade, de poder interior. E em nenhum lugar essa verdade se manifesta com mais clareza do que no instante em que você sente necessidade de se defender. Porque defender-se é admitir, ainda que sem intenção, que você deve algo à percepção do outro. Que sua essência ainda precisa ser validada por olhares alheios. E isso, meu amigo, minha amiga, é o oposto da liberdade. Pense bem, o que exatamente você está tentando proteger quando se justifica? Seu nome? Sua imagem? Sua história? Mas será que tudo isso vale mais do que seu próprio centro? Sua paz, sua presença? O que está realmente em jogo quando alguém te acusa? Sua verdade? Ou apenas a forma como ela será percebida? A maioria das pessoas não percebe, mas vive presa a uma cela invisível, o desejo de ser compreendida. E essa cela tem um carcereiro implacável, chamado ego. Porque é o ego ferido que corre até os lábios e diz: "Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado. Por favor, me escute." E quanto mais você fala, mais o outro cresce. Quanto mais você se justifica, mais você encolhe. No mundo da política, da arte, dos negócios e das relações humanas mais sutis, há uma lei não escrita que os fortes conhecem e os fracos temem. A percepção vale mais do que a intenção. E nesse jogo, quem se defende, perde. Porque ao se defender, você entra no jogo do outro. Aceita o cenário que ele impôs, o enquadramento que ele criou, o tom emocional que ele determinou. Você abandona o seu centro e começa a orbitar em torno de alguém que não se importa com sua verdade, mas com seu desequilíbrio. Gurdjieff falava sobre o choque consciente, um momento raro e poderoso de despertar interior que ocorre quando o ser humano rompe, mesmo que por um breve instante, com a mecanicidade da própria personalidade reativa. E talvez esse momento de acusação seja uma oportunidade, não para se explicar, mas para se observar, para notar o impulso que sobe pelo corpo, a vontade de restaurar sua honra, o desespero em manter a máscara intacta, e então escolher não fazer nada. Sim, escolher não reagir, não responder, não piscar. Apenas estar, presente, inteiro, vivo, não como defesa, mas como afirmação. Porque veja, quem sente a necessidade de se justificar ainda não compreendeu que o verdadeiro poder é aquilo que permanece em silêncio quando tudo ao redor exige barulho.
E esse silêncio, esse vazio cheio de presença, é o que mais assusta. Porque ele não dá brechas, não permite manipulações emocionais, não se curva às expectativas e por isso mesmo domina. Quantas vezes você já viu alguém ser acusado de algo e ao tentar se explicar, acabar ainda mais enredado? Se perder nas próprias palavras, tropeçar em argumentos, parecer cada vez mais culpado quanto mais tenta parecer inocente? E quantas vezes viu alguém que diante da mesma acusação apenas olha, respira e cala? E que por alguma razão misteriosa cresce, impõe respeito, intimida. Existe uma linguagem silenciosa que governa a alma humana. E essa linguagem não responde ao conteúdo, ela responde ao controle emocional. Quem domina sua própria vibração, domina a cena. E quem perde o centro, perde tudo, mesmo que esteja com a razão. Defender-se é humano. Mas sustentar o silêncio com dignidade é sobre-humano. É isso que separa os que buscam aceitação dos que se tornaram inaceitavelmente livres. Você pode passar a vida tentando provar que é bom, justo, honesto, ou pode se tornar alguém que não precisa mais disso. Alguém que sabe quem é, que conhece suas intenções, que governa sua narrativa interior, e que por isso mesmo não se curva ao desejo de ser compreendido. Porque aqui está a verdade brutal que Gurdjieff e Machiavelli compreenderam, cada um à sua maneira. A realidade não é moldada pelos fatos, mas pelo campo energético que você sustenta diante deles. Se você sustenta medo, o mundo te persegue. Se sustenta dúvida, o mundo te desafia. Mas se sustenta presença, o mundo para observar. Então, da próxima vez que alguém te julgar, acusar ou provocar, não ofereça seu coração em bandeja. Não entregue sua alma para ser dissecada por quem nem sabe quem é. Respire, observe e permaneça, porque é nesse espaço entre a acusação e a reação, nesse vácuo onde o mundo espera por tua resposta e ela não vem, que nasce o verdadeiro poder. E se você conseguir habitar esse espaço, mesmo que por alguns segundos, algo começa a mudar. Não apenas no outro, mas em você. Porque você finalmente percebe, talvez pela primeira vez, que não precisa mais convencer ninguém. E isso é libertador. Mas a pergunta continua, pulsando em algum canto da alma. E se toda vez que você se defendeu, foi exatamente ali que você se perdeu? Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é domínio. Um silêncio que pesa mais do que palavras, que preenche o espaço sem som, que faz com que as pessoas se confrontem consigo mesmas, mesmo sem querer. Esse silêncio não nasce do medo. Ele nasce da decisão de não reagir, de não implorar para ser compreendido, de não se ajoelhar perante o tribunal invisível da opinião alheia. E talvez já o tenhas sentido. Talvez tenhas vivido um momento assim, numa sala de reuniões, num almoço de família, numa conversa íntima com alguém que um dia te amou. Foste acusado, mal interpretado, questionado, subtil ou descaradamente. E tudo dentro de ti implorava por uma resposta. Uma frase que limpasse o teu nome, que colocasse tudo no lugar, que restaurasse a tua imagem. Mas por alguma razão, contiveste-te, não por orgulho, mas porque algo mais profundo e mais antigo do que a tua voz disse não. Talvez tenha sido naquela vez em que o teu filho adulto te disse, com uma frieza que cortava, tu nunca estiveste verdadeiramente presente, sem saber o quanto sangraste em silêncio, a trabalhar horas demais, a sacrificar o que ninguém viu. E, em vez de tentares explicar, de dizeres tudo o que sentias, limitaste-te a olhar. Não porque não tivesse doído, mas porque percebeste que qualquer palavra naquele momento seria usada contra ti. Ou talvez tenha sido naquela conversa com a tua companheira, quando ela te olhou nos olhos e disse, estás demasiado distante. E tudo o que querias gritar era, estou cansado, mas amo-te. Mas não disseste nada,
Apenas respiraste, porque intuías, sem saber explicar, que justificar-te seria como apagar um incêndio com gasolina. Ou então foi naquela reunião, aquela que ainda te assombra à noite, quando o teu superior fez um comentário subtil e venenoso diante de todos. Tu tens sempre uma desculpa para os atrasos, não é? E todos riram. Aquele riso educado, social, mas carregado de julgamento. Tu podias ter rebatido, explicado, defendido-te, mas não. Ficaste ali, em silêncio, sério, presente. E algo curioso aconteceu. O riso tornou-se desconforto. A leveza forçada desfez-se. E pouco a pouco, o foco deixou de estar em ti e começou a pesar sobre quem te atacou. Esse é o poder do espelho. Gurdjieff dizia que o ser humano precisa, urgentemente, de aprender a observar-se sem se justificar. Porque sempre que nos explicamos perante a dor, estamos apenas a fugir dela. Quando nos justificamos perante o ataque, estamos a dizer ao mundo, por favor, não me rejeites. Mas quando conseguimos apenas observar, algo se transforma, por dentro e por fora. E não te enganes, o mundo do ano 2025 está faminto por reações. As redes sociais querem a tua opinião. Os teus colegas querem a tua validação. Os teus familiares querem a tua rendição emocional. Tudo ao teu redor está construído para que tu reajas. Grites, comentes, respondas, te defendas. E ao fazeres isso, tornas-te previsível, controlável, moldável. Mas existe uma presença que inquieta, uma serenidade que desarma, um olhar que não devolve agressão, mas também não se curva. E essa presença, essa serenidade, esse olhar, só nascem em quem já viu o fundo do poço e aprendeu a não viver mais lá. Quantas vezes te arrependeste, não do que disseram sobre ti, mas do quanto tentaste explicar-te? Quantas vezes desejaste ter ficado em silêncio? Ter apenas respirado e deixado o outro perder-se na sua própria narrativa? A verdade é que há pessoas que não querem compreender-te, querem diminuir-te. Querem que reajas para que possam apoiar-se na tua reação e, assim, esconder a própria insegurança. Quando respondes, validas a crítica. Quando explicas, alimentas a dúvida. Quando te defendes, estás a dizer, preciso que me compreendas para que eu me sinta inteiro. Mas, e se já não precisasses? E se descobrisses que o centro da tua paz está precisamente no espaço entre aquilo que dizem sobre ti e aquilo que escolhes ou não responder? Imagina agora, estás sentado num restaurante com velhos amigos. A conversa flui, as piadas surgem e alguém diz num tom meio sarcástico, "Ah, ele sempre teve a mania de querer parecer o mais inteligente da mesa." Tu sentes. Claro que sentes. Mas em vez de rires, de rebatê-lo, de tentares explicar a tua intenção, apenas o olhas por um segundo, sem raiva, sem desprezo, mas com algo mais profundo, com presença. O silêncio instala-se. Alguém muda de assunto. O ambiente muda, porque o teu silêncio não foi vazio, foi espelho. E ali, quem fez a piada percebeu, talvez sem admitir, que algo nele se expôs, que a insegurança que projetou regressou a ele como um bumerangue invisível. É assim que se muda o jogo, sem esforço. Porque há um segredo que poucos compreendem. Quem fala primeiro perde geralmente o controle do enquadramento. Quem reage primeiro revela ansiedade. E quem se justifica primeiro entrega o próprio poder. Claro que não é fácil, não é natural, não é confortável, mas é necessário. Tu, que já passaste dos 30, dos 40, dos 50, já viste o suficiente da vida para saber que a justiça nem sempre vem no tempo que gostarias. Já perdeste amigos, já suportaste críticas injustas. Já engoliste palavras que mereciam ter sido ditas. E disseste palavras que deveriam ter ficado em silêncio. Mas talvez agora, justamente agora, seja o momento de virar essa chave. Já não precisas de correr atrás da tua reputação.
Ela corre por si só, na memória silenciosa dos que te conhecem e na intuição profunda dos que te observam. O teu trabalho não é convencer ninguém. O teu trabalho é permanecer inteiro, sereno, incorruptível. E quando consegues isso, quando recusas entrar no jogo do outro, quando seguras a tua resposta como quem segura um mundo inteiro dentro do peito, algo mágico acontece. O outro começa a dialogar com a sua própria consciência. A crítica torna-se eco. A acusação perde o fôlego. O jogo de poder colapsa, porque faltou um participante. A maioria das pessoas tenta vencer com a força do argumento. Mas tu podes começar a vencer com a força da tua ausência de reação. Porque no fim de tudo, não se trata de ganhar uma discussão. Trata-se de te tornares alguém que já não precisa de discussões para ser quem é. Há uma cena que se repete com mais frequência do que gostaríamos de admitir. Um ambiente social qualquer. Uma sala de reunião, um jantar de família, um grupo de amigos, até mesmo uma live pública ou um comentário em rede social. Tudo está em aparente equilíbrio, até que alguém, com um tom leve demais para ser inocente, dispara. Você sempre tem uma opinião sobre tudo, né? Ou então, ele gosta mesmo é de parecer o mais sábio da roda. É uma frase jogada com descuido calculado. E todos os olhos, num segundo, se voltam para você. É aí que o tempo desacelera. Porque todo o jogo agora está na sua resposta. E não importa o que você diga, as palavras já chegam tarde. O que todos estão realmente observando é o seu corpo, seu rosto, o sutil tremor de quem precisa se justificar. É nesse instante que a maioria tropeça. Tenta rir, tenta explicar, tenta mudar de assunto. Mas quem conhece o poder do silêncio apenas sustenta o olhar e deixa o peso da presença fazer o trabalho. Você já passou por isso? Já sentiu aquele segundo em que tudo dentro de você clamava por reação, mas algo mais profundo, mais antigo te segurou? O que aconteceu depois? George Gurdjieff dizia que o homem comum reage ao ambiente como um cão adestrado. Levanta a pata com o menor sinal, abana o rabo quando é aceito, rosna quando é ferido. Mas o homem que desperta, dizia ele, é aquele que escolhe como responder. Ou melhor, que sabe quando não responder. Vivemos tempos onde o ruído virou padrão. Todos falam ao mesmo tempo. Todos têm opinião. Todos querem reagir, corrigir, provar. A necessidade de visibilidade se tornou quase um vício. Mas quanto mais o mundo grita, mais raro e valioso se torna o homem ou a mulher que sabe ficar em silêncio. Não o silêncio passivo, mas o silêncio que impõe, que incomoda, que perturba sem intenção, porque carrega uma presença que não precisa se exibir. Você já percebeu como certas pessoas entram em um lugar e tudo muda mesmo que não digam uma palavra? É como se a densidade do ar se alterasse. Os outros baixam o tom, ficam mais atentos, mais cuidadosos. Não é carisma, não é fama, é algo mais difícil de definir. É aura. E o curioso é que aura não se constrói com palavras. Ela se constrói com ausência de reação, com escolhas repetidas de manter-se inabalável onde todos os outros se quebram. O que faz com que algumas pessoas possam ser atacadas em público, criticadas, expostas, e ainda assim pareçam crescer aos olhos de todos. Porque o silêncio delas é interpretado não como fraqueza, mas como força. O que há de diferente ali? Talvez a resposta esteja numa frase quase esquecida de Gurdjieff. Você não tem direito de dizer uma única palavra enquanto não for capaz de manter silêncio total dentro de si. Forte demais? Talvez. Mas pense nisso. Quantas vezes você falou não porque precisava, mas porque não aguentou o peso do que sentia? Quantas vezes sua explicação foi, na verdade, um pedido disfarçado por alívio? Agora olhe para trás. Quais foram os momentos em que você manteve o silêncio e o mundo te respeitou por isso? Há uma diferença sutil entre o que é dito e o que é sustentado.
O que você sustenta em silêncio tem mais impacto do que o que você tenta afirmar em palavras. E é por isso que os que sabem calar com dignidade transformam qualquer espaço em território. Mas não se trata de virar uma pedra, não é sobre repressão, é sobre presença. É sobre entender que a real resposta não está no que você diz, mas no que você decide não entregar. Você já tentou isso em casa? Quando seu parceiro ou parceira te acusa de estar distante, frio ou diferente, e você sente o impulso de explicar, de suavizar, de corrigir. Mas e se, em vez disso, você sustentasse o espaço e depois, com calma, apenas dissesse: não é assim que eu me vejo? Nada mais, nenhuma justificativa, nenhuma barganha emocional. O que será que aconteceria? Talvez o outro se desorganize. Talvez o silêncio revele mais do que qualquer argumento. Porque existe algo poderoso em fazer o outro ouvir o próprio eco. É nesse ponto que o poder muda de mãos. Porque o poder real, o que move as peças sem precisar tocá-las, nasce da tranquilidade emocional em meio ao caos. E essa tranquilidade, essa estabilidade interior, só é possível quando você já não precisa convencer ninguém de quem você é. Quantas vezes você tentou limpar uma imagem que não deveria nem ter sido tocada? Talvez tenha chegado a hora de inverter a pergunta. O que acontece quando você deixa de ser aquele que precisa ser compreendido e se torna aquele que só pode ser sentido? O impacto de alguém que não reage não está no que ele reprime, mas no que ele revela com a sua calma. A calma, quando verdadeira, é uma forma de autoridade espiritual. E a autoridade não se exige, se encarna. Isso mexe com você? Se sim, talvez seja a hora de pensar sobre sua presença. Não sua presença física, mas sua presença como campo. Aquilo que entra no ambiente com você. Aquilo que se instala quando você escolhe o silêncio. Aquilo que fala por você quando você não diz nada. E mais, talvez seja a hora de compartilhar isso com alguém. Alguém que sempre se explica demais, que sofre por precisar ser validado, que se desgasta tentando consertar percepções. Talvez essa pessoa nem saiba que existe uma outra forma, uma forma mais inteira, mais digna, mais sua. Porque no fundo, todos estamos cansados da superficialidade barulhenta. Todos, em alguma medida, estamos em busca de alguém que nos lembre como é ser inteiro em silêncio. Você conhece alguém assim? Ou melhor, você está disposto a se tornar alguém assim? Diga nos comentários. Qual foi a última vez em que o silêncio falou mais do que qualquer explicação? Que tipo de reação você sustentou ou deixou de sustentar e depois entendeu que isso mudou tudo? O mundo precisa ouvir essas histórias, não para alimentar o ego, mas para lembrar uns aos outros que mesmo em 2025 ainda existe poder em não reagir. Ainda existe dignidade em não se justificar. Ainda existe profundidade fora da gritaria. E quem entende isso já não precisa de palco, porque ele se torna o próprio centro. Existe um momento específico, imperceptível para muitos, em que a acusação perde a sua força. E não é quando ela é rebatida, negada ou anulada. É quando é invertida. Quando aquele que foi atacado transforma a agressão num espelho e o agressor, antes confiante, depara-se com uma pergunta muda que não esperava. Por que é que isto te incomodou tanto? Esta é a arte da inversão. Não é vingança, não é sarcasmo, é um movimento interior, um deslocamento do centro, onde tu, sem elevar a voz, sem responder, devolves o ataque de forma tão silenciosa e estratégica que ele se desfaz no ar como fumo. Ou pior, cola-se ao próprio rosto de quem o lançou. É nesse instante que o jogo muda. Imagina a seguinte cena: estás numa reunião de equipa, num projeto importante, com olhares tensos e expectativas no ar. A meio da conversa, alguém, talvez aquele colega que procura sempre afirmar superioridade, solta uma frase aparentemente casual. Claro, ele acha sempre que tem as melhores ideias.
Todos riem, mas o riso é curto, nervoso. O olhar volta-se para ti. E o que fazes? A maioria tentaria rir também, ou explicar-se, ou minimizar. Mas há uma alternativa muito mais poderosa e desconcertante. Olhas para ele por um segundo sem tensão e dizes: curioso como a confiança incomoda alguns. E voltas ao teu ponto como se nada tivesse acontecido. Tu não apenas evitaste o jogo emocional, tu reescreveste o guião. A acusação tornou-se confissão. E agora, quem tem de se justificar já não és tu. A psicologia chama a isto projeção invertida. Um fenômeno onde a crítica carregada de emoção, quando devolvida com serenidade, revela mais sobre quem a profere do que sobre quem a recebe. Esta técnica, por mais subtil que pareça, é extremamente antiga. Os samurais já a praticavam nos seus códigos de honra. Jamais reagir à provocação de um inimigo fraco. Os estoicos romanos como Sêneca e Marco Aurélio escreviam sobre o poder de aceitar a acusação como ruído e não como verdade. E mais recentemente, George Gurdjieff alertava para isso de forma ainda mais profunda. Quando alguém te acusa, observa a vibração por trás das palavras. É aí que está a verdadeira mensagem. Vivemos numa era da ofensa. Uma era onde qualquer expressão pode ser mal interpretada, onde qualquer silêncio é visto como arrogância, onde qualquer atitude fora do comum se torna suspeita. Mas quanto mais o mundo se torna emocionalmente inflamável, mais valor tem quem consegue olhar uma acusação e ver nela o desespero disfarçado de controlo. Já presenciaste isso? Alguém acusado de ser demasiado frio, calculista, arrogante, quando na verdade estava apenas calmo, centrado, em paz. Já percebeste como esse tipo de pessoa assusta os outros? Não por ser cruel, mas por não ceder ao drama? A verdade é que a estabilidade interior tornou-se uma ofensa para quem vive em desequilíbrio. E aqui entra algo crucial. Sempre que fores atacado por seres algo frio, distante, firme, seguro, pergunta a ti mesmo com honestidade: essa acusação vem da verdade ou do desconforto que a tua presença causa em quem ainda não se encontrou? Já reparaste como, ao longo da vida, as pessoas mudam a sua percepção sobre ti conforme as tuas reações? Na juventude, talvez tenha sido chamado de intenso demais. Mais tarde, de difícil de lidar. E agora, ao amadureceres, talvez te rotulem como distante. Mas será que essas mudanças dizem algo sobre ti? Ou sobre o crescimento que os outros ainda não atingiram? Existe um dado curioso que confirma esta percepção. Um estudo da Universidade do Michigan, publicado no ano de 2022, analisou padrões de conflito em ambientes corporativos e familiares. E o que descobriram foi surpreendente. As pessoas que mantinham o silêncio após uma crítica não eram vistas como culpadas, mas como confiantes. Em 73% dos casos, o grupo observador interpretava o silêncio como domínio e não como omissão. Ou seja, o silêncio não apenas protege, ele convence. Mas há uma camada mais profunda, porque não se trata apenas de silêncio. Trata-se de inverter, de ressignificar. Quando alguém diz, estás a manipular, e tu respondes com leveza. Engraçado como só quem não se deixa influenciar vê manipulação em tudo. O que fizeste ali foi mais do que responder, foi desmascarar. Estás disposto a praticar isso? Porque exige coragem, exige que aguentes o desconforto de não reagir, que toleres o peso do silêncio, que domines o impulso de te defenderes e, acima de tudo, que aceites perder certas batalhas de imagem para venceres a guerra da coerência interior. Não é um caminho popular. Nem sempre serás aplaudido. Aliás, muitas vezes serás mal interpretado. Mas ao longo do tempo, o que permanece não é a opinião volátil das massas, é a coerência invisível de quem construiu um centro.
Consegues lembrar-te de uma vez em que devolveste uma acusação com calma e viste o outro desmoronar? Ou talvez arrependas-te até hoje de não teres sustentado o silêncio que teria mudado o rumo da conversa? Partilha a tua história. Fala disso nos comentários. Não como quem precisa de provar algo, mas como quem está disposto a ensinar e aprender, porque no fundo, todos estamos a tentar descobrir como sobreviver num mundo onde o barulho é constante. Mas a verdade é muda. E talvez o que falte não sejam mais argumentos, mais gostos ou mais aplausos. Talvez o que falte seja isto: alguém que sustente o seu valor com tal serenidade, que até a crítica mais afiada se curve diante da sua presença. Existe uma força que não precisa levantar a voz, nem explicar suas intenções, nem conquistar consenso. Uma força que não se molda ao gosto dos outros, nem se rebaixa para ser aceita. Ela simplesmente é, e pela forma como está, modifica tudo ao redor. Essa força se chama aura. Aura não é carisma, não é simpatia, não é charme. É presença concentrada, é silêncio habitado. É aquilo que acontece quando você entra em um ambiente e mesmo antes de dizer uma palavra, as pessoas sentem que há algo diferente em você. Algo que não pode ser tocado, nem questionado, nem explicado. Apenas respeitado. Essa aura é construída, pedra por pedra, decisão por decisão. Não é herança de nascimento, não é dom espiritual. É o resultado de uma escolha interior, repetida ao longo do tempo. A escolha de não se contaminar com o drama alheio, de não ser arrastado pelas acusações baratas, de não se perder tentando provar o que já é óbvio para quem realmente enxerga. E sem perceber, você começa a se tornar alguém que os outros observam com mais cuidado. Não porque você impõe medo, mas porque sua serenidade incomoda, seu silêncio pesa. Sua calma é um espelho grande demais, onde os outros começam a ver suas próprias distorções refletidas. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela sensação de estar em um grupo e, ao se manter em silêncio, perceber que a conversa se ajusta à sua presença. Não porque você pediu, mas porque sua firmeza muda o tom do ambiente. George Ivanovich Gurdjieff ensinava que todo ser humano possui centros de gravidade, níveis de presença interna que, quando desenvolvidos, fazem com que o indivíduo deixe de ser reativo e passe a irradiar. Ou seja, ele deixa de absorver a vibração emocional do meio e passa a emitir sua própria frequência. Talvez você esteja começando a entender o que isso significa. Não é sobre ganhar debates, não é sobre vencer disputas, é sobre se tornar inabalável. Uma força silenciosa que não precisa explicar sua origem. Uma rocha submersa que não compete com a correnteza, apenas a transforma por estar ali. E essa transformação começa a ser notada. As provocações diminuem, os ataques perdem intensidade, os críticos hesitam. Não porque você os venceu em argumentos, mas porque você já não está mais no mesmo campo. Você saiu da arena emocional onde todos se machucam tentando ter razão e entrou em um plano onde só existe uma pergunta: o que permanece? Você já notou que as pessoas que mais impactaram sua vida não foram necessariamente as mais eloquentes? Muitas vezes, foi aquela avó que mal dizia uma frase, mas cuja presença acalmava a sala. Foi aquele professor que não precisava gritar para ser ouvido. Foi aquele amigo que, mesmo sem responder suas crises, fazia você se sentir seguro só por estar ao lado. Essas pessoas tinham aura, e você pode ter também. Mas aqui está o que ninguém gosta de ouvir. Aura não é performance, não é sobre parecer centrado. É sobre de fato ser. E para ser, é preciso renunciar. Renunciar à pressa de ser entendido, ao vício de se justificar, à compulsão por corrigir percepções. É preciso aceitar que muitas pessoas vão te interpretar mal. E está tudo bem. Elas não te conhecem. Elas não precisam te conhecer.
E se forem honestas consigo mesmas, com o tempo, elas perceberão que estavam erradas. E se não perceberem, não é problema seu. O seu valor não está na forma como os outros te traduzem. Está na forma como você se sustenta diante da tradução errada. Você já se deu conta de como sua vida teria sido diferente se tivesse falado menos e sustentado mais? Se tivesse escolhido não reagir? Se tivesse confiado mais no tempo e menos na pressa de se redimir? Mas não é tarde. O corpo aprende, a alma amadurece. E a mente, quando aquietada, volta a escutar o que sempre soube. O silêncio é uma escolha, não uma omissão. E muitas vezes é a escolha mais poderosa de todas. Gurdjieff dizia que o verdadeiro homem não é aquele que controla o mundo, mas aquele que controla a si mesmo em meio ao mundo. E controlar a si mesmo não é sufocar emoções. É dirigir sua energia, escolher onde gastá-la e quando não gastá-la, porque todo ataque exige combustível emocional. Toda crítica espera uma reação. E quando você não dá o que esperam, você não apenas preserva sua energia, você cresce, você se torna maior do que a narrativa, maior do que a cena, maior do que a urgência do momento. E é aí que sua reputação muda. Ela deixa de ser baseada em simpatia e passa a ser moldada por respeito. E o respeito verdadeiro nasce da imprevisibilidade calma, da firmeza que não ameaça, do silêncio que não cede. Você está pronto para isso? Pronto para parar de responder a tudo? Para deixar provocações sem retorno? Para olhar uma crítica e, em vez de se encolher, apenas sorrir com os olhos e seguir? Pronto para ser alguém que não busca ser entendido, porque já se conhece por dentro? Se sim, então chegou o momento de transformar tudo isso em prática. Não como teoria bonita, mas como disciplina vivida. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Dar forma ao silêncio, treinar o olhar, esvaziar a urgência e construir passo a passo a aura de alguém que já não precisa provar nada, apenas existir como verdade silenciosa. Vamos juntos? Chega um momento em que não basta mais entender, nem sentir, nem admirar de longe o poder do silêncio, da presença, da estabilidade interior. Chega um momento em que é preciso viver, incorporar, respirar cada ensinamento até que ele se torne gesto natural. E esse momento é agora. Você já viu o impacto que um não reagir pode causar? Já sentiu o poder de sustentar o silêncio em vez de se justificar? Já entendeu que quem se defende se diminui e que quem se mantém inteiro, mesmo sob ataque, cresce aos olhos de todos? Mas como transformar isso em prática real, concreta, cotidiana? Porque o mundo não vai facilitar. As provocações vão continuar. As acusações vão surgir quando você menos esperar. No trabalho, em casa, nas redes sociais, nos encontros sociais em que o riso vem com veneno. A questão não é evitar o caos. É como permanecer inteiro dentro dele. E para isso, você precisa de um plano, um mapa. Não um plano mecânico, mas um plano vivo, que respeite o tempo da alma e o ritmo da sua transformação. Um plano que te lembre, todos os dias, que você não está aqui para ser aceito. Você está aqui para ser real. Etapa 1. O voto interno diário. Ao acordar, antes de tocar no celular, antes de abrir qualquer janela do mundo externo, pare por 2 minutos. Feche os olhos, respire fundo e repita mentalmente como um compromisso silencioso. Hoje eu não serei movido pelas emoções alheias. Hoje eu escolho presença. Esse pequeno gesto, quando repetido diariamente, reprograma seu centro. Ele te reposiciona antes que o mundo te empurre. Etapa 2. O intervalo dourado. Crie o hábito de fazer uma pausa de 3 segundos antes de responder a qualquer provocação. Pode parecer simples, até ingênuo, mas essa pausa é sagrada. É nela que você se livra do impulso automático.
É nela que nasce o discernimento. Gurdjieff chamava esse espaço de choque consciente, o momento em que você deixa de ser máquina e passa a ser presença viva. 3 segundos. 3 segundos que podem mudar completamente a forma como os outros te enxergam. E mais importante, a forma como você se enxerga. Etapa 3. O vocabulário do encerramento. Substitua explicações longas por frases curtas, serenas e definitivas. Elas não convidam à discussão. Elas encerram a cena com dignidade. Alguns exemplos. É assim que você vê. Entenda o seu ponto. Tudo bem, o tempo mostrará. Não é como eu vejo, mas respeito. Essas frases são como pedras no rio. Não impedem a água, mas redirecionam o fluxo. E cada vez que você usa uma delas, você afirma para si mesmo que não precisa mais do aval do outro para seguir em paz. Etapa 4. O corpo como mensagem. Sua linguagem corporal fala antes da sua boca. Pratique a quietude. Mantenha os ombros soltos, o olhar firme, o rosto neutro. Não cruze os braços como defesa, nem incline o corpo como ataque. Apenas esteja, presente, respirando. Um corpo sereno desarma o agressor mais rápido do que 1000 palavras. Etapa 5. A neutralização indireta. Quando alguém tenta te provocar em vez de negar, inverta com calma e neutralidade. Se alguém diz, você é muito arrogante, responda, curioso como firmeza incomoda tanto hoje em dia. Você é frio. Responda, talvez serenidade pareça estranha para quem vive em tempestade. Você manipula as pessoas. Responda, é comum ouvir isso de quem não aceita ser influenciado. Essas respostas não são defesas, são espelhos. E o espelho, quando posicionado com calma, devolve ao outro aquilo que ele não esperava ver, a si mesmo. Etapa 6. A prática do retorno ao centro. Reserve 5 minutos do seu dia, em qualquer momento, para um silêncio absoluto. Sem distrações, sem música, sem fala. Apenas você e sua respiração. Observe os pensamentos, mas não os siga. Permaneça. Gurdjieff dizia que o homem moderno perdeu a capacidade de estar consigo mesmo sem buscar fuga. E é justamente nessa permanência que o seu centro se fortalece. Com o tempo, você vai notar algo extraordinário. As pessoas vão começar a mudar ao seu redor. Vão se calar mais, vão medir as palavras, vão te ouvir com mais atenção. Não porque você impôs medo, mas porque sua serenidade silenciosa se tornou um campo. Esse campo é sua aura, e sua aura é a assinatura invisível do seu poder. Você está pronto para viver assim? Está pronto para parar de correr atrás de aprovação e começar a caminhar com presença? Está pronto para deixar que seu silêncio fale o que sua alma já compreendeu? Se você sentiu que esse conteúdo tocou algo dentro de você, se despertou uma parte que talvez estivesse adormecida, então agora é a sua vez de dar um passo. Inscreva-se neste canal, curta este vídeo e, acima de tudo, compartilhe nos comentários qual foi o momento da sua vida em que o silêncio te salvou. Ou talvez, aquele em que você percebeu que falar demais te afastou de si mesmo. Sua experiência pode ajudar outros a despertarem também. E juntos, criamos um espaço onde a presença volta a ser sagrada e o silêncio uma força revolucionária.